te fazer o que é. Vencer o medo e fazer dos problemas uma diversão. Não vou esquecer de mim, o sonho eterno não tem fim. É preciso acreditar, jamais desista de lutar. Não importa se eu errar ou se você me odiar, pode até rir de mim, eu sigo e não tô nem aí. Fala galera, aqui quem fala é o tio do Teorias, trazendo a parte 1. E se o Luffy dominasse os 3 Haki? Quando criança a teoria começa quando Garp, o grande herói da marinha, estaria indo à casa dos bandidos da montanhas. Então ao chegar lá ele fala que ele vai deixar esse moleque com ela, mas ela diz que isso não é escolha dele e ele olha para ela com uma cara ameaçadora perguntando o que. Mas ela muda de assunto e diz que irá cuidar muito bem do seu neto. Então ele vai embora. É quando ele se distancia o bastante ela começa a reclamar dizendo que lá não era uma creche. Mas o Luffy aparece na frente da bandida e fala que o nome dele era Luffy Monkey D. Luffy, então ela diz para ele entrar. Quando ele entra ele diz que estava com fome. Então aparece uma criança que estava carregando um animal gigante e coloca ele no chão e o coloca na panela. Assim que ele fica pronto ele é colocado em um prato e todos começam a comer e o Luffy tenta pegar, mas um bandido dá um soco nele e fala que se você quiser comida consiga por conta própria. Mas o Luffy ativa o Haki do armamento na sua mão e dá um soco no bandido fazendo voar por várias paredes e depois ele apenas com uma mordida come toda a comida e a bandida junto aos outros bandidos ficam de boca aberta e o Luffy diz que irá passear um pouco e ele vê que o Ace saiu da casa dos bandidos da montanha. Então o Luffy o segue, mas o Ace pula por várias árvores e dá um chute na cara do Luffy, mas o Luffy pega o pé do Ace e joga ele no chão e o Ace pergunta por que ele estava o seguindo. O Luffy fala que quer ser amigo dele. Então o Ace fala que quer o apresentar a uma pessoa e ele o leva para o Sabo que estaria catando coisas valiosas no lixo e eles chegam aonde o Sabo está e ao chegar lá o Ace apresenta ao Sabo o Luffy. Assim os 3 viram amigos e começam o seu treinamento até um certo dia em que todos eles tinham 17 anos e eles estavam muito poderosos e eles decidem fazer um bando em que tem 3 capitães. Então eles se despedem de todos da vila deles e vão embora e nessa época o Ace já teria a fruta do fogo e o Sabo também, pois ele de alguma forma encontra uma segunda fruta do fogo enquanto ele roubava os Brujão. Então eles começam a sua aventura, mas o rei dos mares entra à frente deles e o Luffy diz gomo gomo no pistola. Então ele dá um soco que atravessa o rei dos mares e ele diz que será o rei dos piratas. Então eles continuam navegando até encontrar um navio com a bandeira rosa e um navio rosa onde seria o navio da Alvida e ela nesse momento estaria perguntando aos seus tripulantes quem era. Falam VC Capitã Alvida, mas o Luffy aparece e começa a rir e fala que ela é mais feia que aquela bandida das montanhas e a chama de gorda. Então ela fala que ele sentir a fúria massa da ferro dela. Então ela tenta o acertar com um golpe, mas o Luffy dá uma sequência de chutes fazendo ela cair de pé. Navio muito ferida e os tripulantes gritam Capitã Alvida e o Luffy diz que ficará com todos os recursos do navio. Então o Ace e Sabo aparecem e os tripulantes perguntam o que era eles e eles falam que eram os piratas aos que significa Luffy Ace é Sabo. Então eles falam que seriam o bado pirata mais forte do mundo e que um deles se tornará o rei dos piratas. Então o Luffy e Ace pegam todos os recursos dos piratas da Alvida e o Sabo lança um ataque com o Haki do armamento que parte o navio em 2. Então após isso eles vão embora e eles decidem ancorar em uma ilha, pois eles estavam querendo ajudar o Kobe a se tornar um marinheiro. Então eles começam a andar até o Luffy é um cara amarrado e o Luffy chega perto dele e ele fala para o Luffy sair dali, mas o Luffy ignora ele e pergunta o que ele está fazendo ali e ele diz que não está óbvio que ele foi capturado
capturado pela marinha. Então o Luffy ouviu um barulho vindo do morro e vê que era uma criança. E a criança corre até o Zoro e diz para ele comer aqueles bolinhos de arroz que ela fez, e ele diz que não irá comer e que ele quer ficar sozinho. Então o cara, que filho da capital da marinha, aparece e joga os bolinhos no chão e dá um chute na cara da menina e pergunta se ela não sabia que alimentar um criminoso era errado. Então ela começa a chorar e dizer que ela ficou horas fazendo aquele bolinho. Então o Ace chega do lado dele e fala para ele pedir desculpa, e ele fala se não. Então o Ace pega ele pela camisa e afunda a cara dele no chão, e os marinheiros que estavam protegendo ele atiram, mas as balas atravessaram ele. Então o Ace faz uma pistola de fogo. Assim derrotado todos os 100 marinheiros de marinha, sai correndo e diz para o seu pai o que houve e diz para ele matar aquele cara. Então o pai dele dá um soco na sua cabeça e diz que ele é uma decepção. Enquanto isso, o Sabo e Kobe estariam em uma lanchonete comendo, pois eles estariam com fome, até entrar alguns marinheiros lá que jogam um copo de bebida no chão, onde o Sabo olha para ele. Ele estava falando que aquele lugar era imundo e diz para eles limparem isso agora. Então o Sabo se levanta e o Kobe fala para o Sabo não fazer isso, mas o Sabo aparece na frente dos marinheiros que estavam chutando a cara da mulher que estava limpando o chão, mas o Sabo fala para ela que não precisa mais limpar o chão, e ele pega um pedaço de ouro que ele teria roubado da Alvida e dá para ela. Então ela sai da lanchonete e os marinheiros falam que ele não sabe quem era eles. Então o Sabo fala que ele sabia muito bem. Então ele dá um chute em todos os marinheiros e todos eles caem no chão e levantam e saem correndo, e o Sabo fala que aquilo foi o Haki do rei. Então o Kobe fica inspirado ainda mais em se tornar um forte marinheiro. Então eles saem da lanchonete e o capitão da marinha, enquanto isso, teria acabado de chegar onde estava o Ace e Luffy junto a 1000 soldados, e o Luffy pergunta se o Zoro quer ser da tribulação dele, e ele fala que ele poderia dar as espadas do Zoro novamente. Então o Zoro fala que era melhor Doc morrer ali. Então o capitão Morgan fala atirar. Então todos os soldados atiram, mas o Luffy infla fazem as balas ricochetearem. Então o Luffy fala que tipo de capitão ele era, se escondendo atrás de suas tropas. Então ele diz que ele é capaz de lutar sozinho, mas o Luffy fala gomo gomo no bazooka, assim fazendo o capitão Morgan junto à sua tropa sair voando. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, e deixem o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, e falou!